Ligado na cidade. 4h30. Hoje, terça-feira, é dia da gente receber a presença aqui no estúdio. Não sei se é porque tá frio, mas resolveu todo mundo vir presencial. Ficou até mais quentinho o estúdio aqui da Jovem Pan News Bauru, com o Éden Duarte. E hoje, a Patrícia Rossi, né, nossa analista comportamental. A gente vai falar sobre autoconhecimento e ego também, um assunto bem gostoso. Paty, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos os internautas. Nós estamos já com 140 mil inscritos, Sim, né? ó, a Paty está de olho. Ó. Poxa, que bacana. 140.350, já passamos já de 140. 380 inscritos no nosso canal no YouTube. Nossa, que audiência bacana, né? Maravilhoso. Sem falar, viu, Paty, nós, todo mundo ouvindo a Pan News, né, Bauru, no Brasil. Né? Tem aqui o pessoal no chat, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Guarulhos, São Paulo também. Enfim, muito obrigada, viu, pela audiência de todos vocês e o carinho com a gente também. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? É que verdade. Honra, que e nós honra. vamos falar sobre ego, né? Ego. Exatamente. O que é o ego, afinal? É só conversar com o político, com o Supremo Tribunal Federal, ou dá para você explicar? Olha só, hoje a gente vai começar a desmistificar essa questão do ego, né? E para que a gente possa entender o que é o ego, eu preciso falar um pouquinho primeiro do que é o id e do que é o superego. Né, para nós entendermos a função do ego. O ego, ele é taxado como... Quando a gente fala assim do ego, as pessoas pensam que o ego é aquela coisa ruim, aquela coisa... É atribuído o ego o que eu chamo de vaidade, né? Quando se fala assim, tem um ego exacerbado, tem um ego inflado, mas hoje a gente vai entender qual é o significado do ego mesmo. Então, para que a gente entenda o significado do ego, vamos entender o que é o id primeiro, né? O id é aquela parte nossa que é a mais infantil, que é a questão do desejo primário mesmo. É o que a gente desenvolve primeiramente, a nossa parte infantil. E o que é o superego? É aquela parte que é a mais adulta, que é a questão da nossa educação, da nossa formação, que é desenvolvida, segundo Freud, a partir dos 5 anos de idade. Uhum. E o que é o ego, então? O ego é o equilíbrio entre o nosso desejo primário e as nossas características do superego, que é o desejo mais... vamos dizer assim, mais autoritário, mais maduro, né, o que seria a característica mais dura. Então, o ego ele tem a importância muito grande de equilibrar o id, que é a questão primária, infantil, e o superego, que é a parte mais adulta, mais, vamos assim dizer, mais dura. Mas é difícil encontrar esse equilíbrio, ou a gente nem percebe em algumas pessoas, Patrícia. Na realidade, é aí que está a grande sacada, né? Para que você entenda o que é o ego mesmo e o que muitas vezes as pessoas acabam atribuindo o ego como confundindo com a vaidade, você tem que conhecer quem você é, né? Se você está, se o teu ego ele está pendendo mais para o lado infantil, que é a pessoa que não tem regras, que ela quer viver mais segundo o seu desejo, sobre os seus prazeres, ou se está sendo, se ele está pendendo mais para o superego, que é aquela pessoa que vive mais sobre as regras, sobre o autoritarismo. Então, para você entender quem está administrando, né, a que parte que o ego está pendendo, você tem que se conhecer. Se o teu ego está pendendo mais para o lado infantil, para o lado do prazer, para o lado da criança, ou se ele está mais pendendo para o lado da autoridade, das regras. Exato. Né, e aí, através do autoconhecimento, a gente busca esse equilíbrio, né, Paty? É importante fortalecer o ego, Patrícia? Primeiramente, você tem que conhecer que lado que você está sendo administrado, para que lado o seu ego está pendendo. Então, por isso que o autoconhecimento é extremamente importante. E depois que você está desperto e consegue entender, aí você vai fortalecer o seu ego. E de que forma? De uma forma mais adulta, entendendo que você tem que ter o lado infantil, que é o lado do prazer, mas você também precisa ter o lado das regras, né? Não pode nem pender para o lado infantil, vivendo sem regras, só no prazer, e também não pode pender para o lado do superego, que é aquele lado que é mais inflexível. Então, você precisa ter o equilíbrio.
do lado do prazer e do lado das regras. E quais são os benefícios, Paty, de um ego fortalecido, por Quando exemplo? você fortalece o seu ego, você consegue manter o equilíbrio. Né? Você consegue enxergar para que lado o seu ego está pendendo. O que seria o ego? A sua personalidade. Se a sua personalidade está pendendo mais para o lado infantil, você vai ser uma pessoa que não vai se submeter às regras, que você não vai querer viver segundo os moldes da nossa sociedade. E se você estiver pendendo mais para o lado do superego, você não vai querer aprender, você vai se tornar uma pessoa que acha que já sabe tudo. Então, a importância de você ter esse autoconhecimento é muito grande, porque daí você vai trabalhar naquilo que você necessita para manter o equilíbrio. Bom, Patrícia, faz tempo que a gente não conversa, né? Verdade. Aproveitar hoje, Muitas né? semanas de SEI da educação, então as perguntas ficavam mais voltado e prestando atenção no que estava acontecendo na Câmara Municipal. Mas eu queria aproveitar então para tentar entender se de fato, trazendo essas questões do id e do superego que você trouxe para a gente, ensinamento trazido principalmente por Freud, é isso? Exatamente. Freudiano. Se o nosso querido Aristóteles, que vem bem antes de Sócrates, ele está correto, então, ao dizer que a virtude está no meio. Ou seja, o ego fortalecido seria a virtude para Aristóteles. A vida plena se faz numa virtude, que é você conseguir equilibrar, ou seja, a virtude está no meio, equilibrar as sensações tanto de prazer, o hedonismo que você disse da outra vez, não é isso? Correto. Tanto também como a gente pode chamar de moral, a obediência mais restrita, mais cega às regras, e muita gente é muito engessado e só consegue entender evolução através de obediência muito restrita às regras e não consegue se soltar, vamos dizer assim, não tem essa flexibilidade. Seria isso, o ego fortalecido seria essa junção de você conseguir entender as regras, mas não só se submeter a elas, ou não só se submeter ao seu corpo, ao seu prazer. Seria por aí? Correto. Mesmo porque se você não tem esse equilíbrio e você não fortalece o seu ego, você vai se tornar ou uma pessoa subserviente, que vai ser comandada, e aí você se torna uma pessoa, um joguete na mão das outras pessoas, ou você se torna um ditador, né? Aí você vai entender a importância de fortalecer o seu ego, de fortalecer o equilíbrio. Né? Nem muito ao céu, como se dizia, nem muito à terra. No meio termo, no equilíbrio, para você ter verdadeiramente uma vida plena. Ô, Paty, o seu Sinésio Melo sempre participa quando você vem aqui, né? E deixa o comentário dele, a opinião dele. Ele tá dizendo o seguinte no chat do nosso canal no YouTube: superego, nosso sensor, que muitas das vezes controla o nosso id para que não infringamos as regras sociais. E mais, ego fortalecido, boa autoestima, segurança em tomada de decisões e facilidade para gerenciar o seu eu. Verdade. Correto, né? Perfeito, muito bem. Muito bem colocado. Mais alguma questão? Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, até para a gente encerrar. Como é que a gente faz para fortalecer o ego, né? Você mandou até essa pergunta para a gente, inclusive. É muito importante. O primeiro passo é o autoconhecimento. E você consegue adquirir o autoconhecimento através das terapias. Porque muitas vezes, o que acontece? Você sozinho, você não vai conseguir identificar aonde que você está pendendo, se é no id ou se é no superego. Então, um terapeuta ele vai te ajudar nesse processo de mergulhar no autoconhecimento. Entendi. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é estar disposto realmente a mudar. Né? E pesquisar, assistir filmes, documentários, estudar, estar sempre aberto, sempre receptivo, em estado de observação, boas leituras, músicas ajuda muito você estudar música, porque a música ela marca um determinado período da época. E quando você para debruçar em cima das letras e observar como ela foi escrita, como é que foi colocada a melodia, você consegue adquirir muito autoconhecimento através daí. Então, são boas dicas. Boas dicas. Verdade. Boa leitura, boa música, tem tudo a ver, né? E está sempre muito receptivo e, principalmente, observar e não ter vergonha de mudar de opinião.
Paty, deixa seu contato para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo também. Olha, no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, eu também estou querendo realizar o sonho aí de atingir 100K, né? Tá bem longe disso, mas tão perseverante, vamos lá. E no Instagram, Patrícia Rossi, _oficial. O Alex tem uma pergunta aí. Tem a participação Pessoal, do né, ouvinte Alex? aqui. O Theo primeiro fala que a principal coisa para satisfazer o ego é a conta bancária positiva e muito rock and roll. Ele fala brincando por aqui. Mas quem faz uma pergunta é o Adilson, Patrícia. E ele diz o seguinte: o ID, o ego, o superego, pode ser entendido como quero, posso e devo? Essa é a pergunta dele. Olha, até pode, desde que se tenha equilíbrio. Porque eu quero só, não diz nada. Qual que é a ação que você vai ter em cima desse eu quero. O eu posso por si só também não quer dizer nada, precisa de uma ação em cima disso. Mas pode sim, desde que você tenha uma estratégia para você sair do eu quero para ir para o eu posso e eu consigo e trabalhar isso de uma forma muito equilibrada. O Reginaldo Leite também tem uma pergunta. O filme Clube da Luta tem alguma questão para analisar? Muitas termos de questões aí. O Clube da Luta ele é muito interessante. Você pode assistir de forma atenta que você vai ser despertado para muitas questões que estão aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vale muito a pena você assistir. Outra dica, né, Paty? Exato. Patrícia, muito obrigada de novo por você estar aqui com a gente, trazendo esse papo legal, né, sobre autoconhecimento e ego, toda terça-feira. Analista comportamental Patrícia Rossi aqui conosco. Obrigada, Paty, um beijo para você. Beijão a todos, muito obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Beijão, até semana que vem. Amém. Ligado na cidade.